Olá, meninas românticas e ousadas, tudo bem com vocês? Gente, eu quero pedir desculpa aqui pela demora de fazer outra resenha. No final do ano todo mundo sabe, a vida de todo mundo é muito corrido, você faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa e acaba que não sobra tempo. Durante esses dias aí que eu fiquei sem postar nada, sem fazer novos vídeos, eu li, desde a última vez que eu li Pacto Negro de Elizabeth Bezerra, Nos Braços da Mavis, eu li uns 5 livros até agora, assim. E eu fiquei pensando em qual fazer resenha primeiro, né, comentar aqui sobre o livro, e eu decidi comentar sobre uma autora que eu nunca tinha lido um livro dela ainda, a autora Cleo Luz. Foi o primeiro livro que eu li dela. Eu confesso assim que eu me surpreendi, né, porque é uma autora que eu nunca tinha lido nada sobre ela, nenhum livro dela. Eu comprei na Amazon um livro, li e gostei bastante. Bom, o livro que eu li sobre ela é Stone, Box 1, tem o livro 1 e tem o livro 2, eu li os dois, mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre um, certo? Bem, essa história ela é contada por Harvard Stone e Alyssa, né? A história é contada da seguinte maneira. Alyssa, ela acaba de entrar na Universidade de Harvard, né, para cursar, e lá ela se esbarra com o Stone, certo? Eles se conhecem ali em questão assim de alguns minutos, só que aquilo fica impregnado nela, ela não consegue esquecer ele. Só que é um detalhe, gente, enquanto ela está entrando na universidade, ele logo está saindo. Então tem uma diferença aí de uns 5 anos aí, né, que ela ainda vai ter que ficar na universidade. Pois bem, depois que ele sai, ela fica durante meses ali, seguindo ele, né? Ela não é uma obsessão, é mais uma questão assim que ela não consegue chegar até ele, mas porém ela quer estar observando ele, ela se apaixona por ele. Então assim, o que acontece? Harvard deixa a universidade e ela ainda fica lá. Mas durante todos esses anos ela não consegue esquecer ele. Ele foi gentil com ela é uma menina cafona, se esconde atrás de óculos e de roupas esquisitas, é aquela coisa que a gente é acostumado a saber que em universidades acontece. Depois de 6 anos, então a Alyssa consegue uma vaga de emprego na empresa de Stone. Ela vai trabalhar direto com ele, né? Diretamente com ele. E no começo ela não se acredita. Gente, essa história, ela é uma história muito leve de você ler, entende? É uma história que você começa a conhecer e você não consegue parar de ler essa história. Ela é uma história muito leve, muito suave, tem as proporções de sentimentos na medida certa, né? Como a gente é acostumado assim em literatura rosa, tem tudo muito explosivo, assim, uma paixão explosiva, um ciúme explosivo, uma obsessão explosiva, né? Pois bem, gente, a Alyssa começa a trabalhar com Harvard, né? E ele é meio grosso com ela assim no começo, porque na verdade ele se sente atraído por ela, né? Mas ele não quer. Então ele se sente atraído por ela e para evitar isso ele começa a ser grosso com ela. Só que é uma coisa que sem cabimento, porque da mesma proporção que ele não quer se envolver com ela, ele também não quer que ela se envolva com outras pessoas, né? Então, gente, é uma situação bem complicada, assim. Bom, o que eu vou dizer, durante a história, a Alyssa se envolve com ele, os dois ficam juntos e tal, só que nada assumido publicamente. Ele é uma figura pública, ela não, ele tem alguns passados e ele prefere não expor, certo? A Alyssa é uma menina mais ingênua, mais, né, sempre teve aquela insegurança, se achava patinho feio, isso e aquilo, enfim. Gente, no meio da história, assim, eu fiquei com muita raiva do Harvard, mas raiva mesmo, sabe? Porque ele, como é que eu vou dizer assim, uma coisa sem cabimento, assim, ele tem muito ciúme da Alyssa, ele não quer que ela fique com ninguém, só que daí, no decorrer da história, aparece uma ex-namorada, o primeiro amor da vida de Harvey na vida dele novamente.
E eles já estavam tendo problema com uma ex-namorada, Selena, né, que estava aí perseguindo eles. Ele teve que assumir um noivado falso, porque ele estava sendo ameaçado pelo pai dela. Enfim, ele já estava no meio de um monte de problemas do casal. Ele não podia expor a Alyssa por causa desse problema, desse noivado falso com a Selena, uma ex-namorada dele. Ele estava sendo ameaçado pelo pai de Selena. Então, ele não poderia assumir o relacionamento. No vai e vem dessa história, aparece uma ex-namorada dele, certo? E ela sempre foi o amor verdadeiro dele, ele ia construir uma família com ela estava esperando um filho dele, no fim ela abortou o filho, eles acabaram se separando, mas ele nunca esqueceu porque a atração física que um sentia pelo outro era muito grande. Gente, a raiva que eu senti de raiva nessa história é o seguinte: ele fica indeciso sobre o que ele quer. E eu confesso para vocês que, como uma leitora, eu cheguei a chorar nesse capítulo, porque eu me coloquei num lugar de Alyssa e não conseguia aceitar aquela situação ali, né? Ele chega para ela e diz que ele não pode ignorar esse sentimento que ele tem pela ex dele. Ele não pode ignorar, porque ele ainda tem um sentimento muito forte por ela, um sentimento carnal, e ele não poderia deixar isso passar, ele teria que viver esse momento. E a Alyssa, gente, ela se entregou por ele, virgem, entregou a virgindade, a paixão, o coração, a alma dela para Harvey. E parece que nesse momento, assim, para ele nada teve importância, entendeu? E eu cheguei a chorar nesse capítulo, porque eu me coloquei no lugar dela e eu fiquei com muita raiva dele. Fiquei com muita raiva, uma raiva absurda dele, assim. Se eu tivesse ali, eu acho que eu estapeava a cara dele, arrancava a cabeça fora. Porque assim, gente, foi muito forte assim as palavras que ele usaram e feriram profundamente a Alyssa. Depois disso ele some, ele fica com essa ex-namorada dele aí, né? Mas ele fica perturbado porque ele já não é mais a mesma coisa, mas enfim, até aí ele já tinha ferido o coração da pobre Alyssa. Eu não vou contar a história toda, né? Quando ele realmente assume que não, que ele quer a Alyssa, que ele quer ficar com ela, que é realmente ela que ele ama. Ela pega os dois aos beijos e sofre um acidente, né? Aí ela já está esperando um filho dele e ela acaba caindo de uma escada e ela perde totalmente a memória, assim, porque as emoções, o estresse, o sentimento foi muito forte e ela não consegue lidar com essa situação. Gente, eu não vou contar toda a história, porque senão vai perder a graça, sempre, né? Não vou contar o final, nada, porque eu quero que vocês leiam essa história. Eu me surpreendi com essa autora, a Cleo Luz. Muito boa a história dela, muito envolvente, muito cativante. Ela conseguiu equilibrar proporções de sentimentos em igualdade. Foi muito bom, foi muito leve ler esse livro, eu adorei. Bom, esse é só o primeiro livro, né? Outro dia agora eu vou fazer o segundo, que daí é contado pelo filho de Stone e de Alyssa, para vocês terem um pouco de conhecimento. Mas fica a dica desse livro, Stone, box 1. Muito boa essa história, vale a pena ler, é muito legal, muito cativante e eu gostei bastante. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dê um likezinho, compartilha, se inscreva, assina o sininho para vocês receberem novas notificações para ajudar cada dia a crescer esse canal mais e mais. As pessoas aí que gostam de literatura, romance hot, tá bom, gente? Eu agradeço a vocês, peço desculpa mais uma vez pelos atrasos e até mais. Um ótimo final de ano para todo mundo. Beijinho.